Olá! Nosso vídeo de hoje é sobre locuções verbais. Assunto para o 7º ano. O livro na página 10, o livro de português na página 10. Locuções verbais. Locuções verbais, gente, é fácil, é uma questão só de entender, é moleza isso. Locuções verbais é a combinação de 2 ou mais verbos com o valor de um verbo. Quer dizer que é a combinação de 2 verbos, mas com o valor só de um. É a locução verbal. Aí nós chamamos de locuções verbais por isso, porque tem a combinação de 2 ou mais verbos com valor só de um. Então, a locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, nessa locução verbal, eu tenho 2 ou mais verbos. Então, eu tenho o verbo auxiliar e tenho o verbo principal. Não tem erro nenhum. Locuções verbais. Exemplo, ela vai chegar mais tarde. Chegar não é vai não é um verbo, chegar não é um outro verbo, então é uma locução verbal, porque nós temos 2 verbos, entendeu? Com que fazendo uma combinação. Aí eu tenho a locução verbal, aí é uma locução verbal. Já quando eu coloco assim, faço a frase desse jeito, ela chegará mais tarde. Aí o chegará só tem um verbo. Então eu tenho só uma frase com um verbo. Não é locução verbal. Só é locução verbal quando eu tenho 2 verbos ou mais, ó. É a combinação de 2 ou mais verbos com o valor de um verbo. Tem só o valor de um verbo. Esse vai aqui, gente, ele não está influenciando dominantemente na frase. Por isso, ó, ela chegará mais tarde. Então, aqui, ó, esse verbo aqui, chegar, é o verbo principal. E esse aqui, ele é o verbo quê? Ele é o verbo auxiliar. Ele é um verbo auxiliar e esse aqui é o principal. Então, ela chegará mais tarde. Chegará é o verbo. Só é locução verbal quando tem 2 verbos ou mais. Vai chegar mais tarde. Aí é uma locução verbal. Não tem erro nenhum. Outra frase aqui, ó. Eu tinha comprado uma bolsa. Então, tinha comprado. Tinha é o verbo auxiliar. Comprado é o verbo principal. Por que o verbo auxiliar? Porque ele só está auxiliando na frase. Comprado é o verbo principal. Por quê? Porque é ele que está dando significado à frase. Por isso que ele é verbo principal e o tinha é o verbo auxiliar. Eu comprei uma bolsa. Olha aqui, ó. Eu tinha comprado uma bolsa. Então, esse aqui, esse tinha, é um verbo auxiliar. E esse aqui é o verbo principal. Eu comprei, ó, uma bolsa. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui é uma locução verbal. Locução. Aqui é locuções verbais. Já bem aqui é o quê? É só um verbo. Só se trata de um verbo, comprei uma bolsa. Agora aqui não, é uma locuções verbais. Então não tem erro nenhum. O terceiro verbo é principal, porque eu não coloquei aqui na definição o que é uma locução verbal. É a combinação de 2 ou mais verbos com o valor de um verbo só. É a locução verbal, ó. E a locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, eu tenho um verbo auxiliar, que é vai. Isso aqui é o verbo auxiliar. Esse aqui, ele é auxiliar. E esse aqui é o quê? É o verbo principal.
É o verbo principal. E se tivesse mais o terceiro, porque eu botei dois ou mais verbos, se tivesse mais um verbo bem aqui, o terceiro verbo é principal. Então, se tivesse mais um outro verbo na frase, seria o que? Um verbo é principal. Então, é a combinação de dois ou mais verbos com o valor de um verbo só, que nós chamamos de... a locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, ser dois ou mais, dois, verbo auxiliar, o outro, verbo principal. E se tiver um terceiro verbo, o terceiro verbo é principal. Coloquei aqui como observação para que vocês possam anotar e não esquecer. Aqui, eu tinha comprado uma bolsa. Então, tinha é um verbo auxiliar e comprado é um verbo principal. Então, eu tenho uma locução verbal. Então, locução verbal é isso. Quando eu tenho o quê? Tenho uma combinação de dois ou mais verbos com um valor só de um. Olha como, se eu pegar essa frase aqui, olha de que forma que eu posso colocar. Eu comprei uma bolsa. E tá me falando a mesma coisa. Eu tinha comprado uma bolsa. Mas quando eu digo eu comprei uma bolsa, tem o mesmo sentido. Então, aqui, a combinação desses dois verbos forma uma locução verbal. Aí, aqui não é locução porque só tem um verbo, então é verbo. Ok? Isso aí é moleza, não tem como não entender, não tem como aprender. Vamos continuar aqui, que eu vou colocar o que é um verbo auxiliar e que é um verbo principal. Quando é que a gente reconhece que o verbo é auxiliar e quando é que ele é o verbo principal? Eu vou apagar bem aqui. Então, vamos lá. O verbo principal. Verbo principal é o núcleo. Por que ele é principal? Porque ele é o núcleo de uma oração. Ele é o núcleo de uma oração. Ou seja, aquele que carrega é aquele verbo que carrega o sentido da ação. Do estado e do acontecimento. Do fenômeno da natureza e etc. Pode aparecer sozinho, na oração ou acompanhado. De outros verbos. Exemplo, o elevador despencou. Despencou.
Então, esse aqui, despencou, ele é o quê? Ele é um verbo principal. Então, aqui, ó, nas locuções verbais, como eu já falei, nós temos o verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo principal é o núcleo de uma oração. Já está dizendo que ele é o principal, então ele é o núcleo da oração, ou seja, aquele que carrega o sentido da ação, do estado, do acontecimento, do fenômeno da natureza e etc. Pode aparecer sozinho na oração ou acompanhado de outros verbos. O elevador despencou. Então, despencou é o verbo que ele é o verbo principal. Por que ele é um verbo principal? Porque ele é o núcleo de uma oração. Ele é que está dando a ideia principal na frase. Vamos ver quando é que é o verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Verbo auxiliar é aquele que acompanha o verbo principal para juntos expressarem uma única ação verbal. Formando as locuções verbais. Então, esses verbos, eles são os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares mais usuais, que a gente mais usa, que mais se usa, são, isso aqui é importante que vocês memorizem, aprendem, é o ter, haver, ser, estar e poder, dever e outros. Então, os verbos auxiliares que mais se usa são o ter, haver, ser, estar, ir, poder, dever e outros. Vamos ver um exemplo. O elevador estava despencando, credo. Despencando. O elevador estava despencando. Então, gente, despencando é o quê? É o verbo principal. Ele é o verbo principal. E estava é o quê?
é um verbo auxiliar. Esse aqui estava, ele é auxiliar. Ele é o auxiliar. Eu pergunto, é uma locução verbal? O elevador estava despencando. Nessa frase eu tenho o verbo estava como um verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar, despencando, que é um verbo principal. Então eu tenho dois verbos, eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. É uma locução verbal? É, porque eu tenho dois verbos numa. Então isso aqui eu chamo de locução verbal, porque eu tenho dois verbos, é uma locuções verbais. Por quê? Porque eu tenho dois verbos numa só oração, numa só frase. Tudo bem? Não tem erro nenhum. Locuções verbais, basta entender que na oração, na frase, eu tenho que ter dois verbos, um verbo principal e um verbo auxiliar. Eu tenho que ter dois verbos, um principal e um verbo auxiliar. Aqui, ó, o elevador estava despencando. Então, estava é um verbo auxiliar e despencando é um verbo principal. Então, eu tenho uma locução verbal. Só é locução verbal quando eu tenho dois verbos ou mais numa só oração, ok? Vamos lá adiante. Vou apagar aqui. Vou colocar aqui observação. As locuções verbais podem ser formadas por verbo auxiliar. Isso aqui é importante vocês terem anotado no caderno para tirar dúvida. Um verbo auxiliar mais gerúndio exemplo. Tá logo o exemplo aqui para tirar logo a dúvida. Estou cantando. Estou cantando. Pode ser um verbo também auxiliar mais o particípio. Exemplo. O evento foi transferido. O evento foi transferido. O evento foi transferido. Foi, que é o verbo auxiliar com o gerúndio, aqui estou, e o verbo auxiliar com o particípio, que é foi. Foi transferido, ó. Estou, aqui, ó. Verbo auxiliar com o gerúndio, estou cantando, ó. Estou cantando, dois verbos. Um auxiliar com um gerúndio, ó, aqui, ó. Cantando. Foi transferido. Foi transferido. Vamos lá no outro, aqui, verbo auxiliar com o infinitivo.
Vamos no exemplo. Nós podemos sair. Nós podemos sair. Então tá aqui, ó. O verbo auxiliar no infinitivo, sair. Sair, o verbo tá no infinitivo. Transferido tá no particípio, no gerúndio, cantando. Estou é o verbo auxiliar. Então, estou é o verbo auxiliar. Cantando, gerúndio, tá no gerúndio. Aqui, foi é o verbo auxiliar. Transferido é o particípio. Aqui, podemos é o auxiliar. E o sair é o infinitivo. Verbo no infinitivo, sair. Vamos lá. Mais outra observação. Outra observação. Essa aqui é uma observação 1. E vamos para uma observação 2. As locuções verbais constituída pelos verbos ter e haver mais particípio formam os tempos compostos. Exemplo: ela já tinha chegado. Tinha é o verbo, chegado, outro verbo. Outro também. Temos estudado bastante. Temos estudado bastante. Então, aqui, ó. Observação 1. As locuções verbais podem ser formadas pelo verbo auxiliar e o gerúndio. Estou, verbo auxiliar, cantando, gerúndio. Verbo auxiliar com particípio. Foi é o auxiliar, transferido é o particípio. Verbo auxiliar mais infinitivo. Podemos é o auxiliar. E o infinitivo é sair. Sair é o verbo no infinitivo. Observação 2. As locuções verbais constituídas pelos verbos ter e haver, mas o particípio formam também tempos compostos. Que depois a gente vai trabalhar melhor isso aí, os tempos compostos. Ela já tinha chegado. Outro exemplo, temos estudado bastante. Temos estudado. Tinha chegado. Então, vamos lá. Vou apagar e vamos para uma atividade para tirar as dúvidas da gente. Porque se tira as dúvidas é respondendo as atividades. Vamos lá, atividade. Atividade. Sublinhe nos trechos a seguir
as locuções verbais. Em seguida, escreva o infinitivo. Do verbo auxiliar. E do verbo principal. Letra A. O carro estava ocupado por 5 pessoas. Letra B. Tudo parecia caminhar eficientemente. Letra C. O botão de emergência for apertado. Letra D. A casa foi construída em 1969. Em 1969. Ok? Então, aqui é a atividade, a primeira questão da atividade para ser feita no caderno. Sublinhe nos trechos a seguir as locuções verbais. Vocês vão sublinhar as locuções verbais. Em seguida, escreva o infinitivo do verbo auxiliar e do verbo principal. Então, aqui no verbo principal e no verbo auxiliar, vocês irão escrever no infinitivo. Letra A. O carro estava ocupado por 5 pessoas. Letra B. Tudo parecia caminhar eficientemente. Letra C. O botão de emergência fora apertado. Letra D. A casa foi construída em 1969. Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Classifique o verbo principal quanto a forma nominal.
apresentada gerúndio infinitivo ou particípio. Vamos lá. Letra A. Letra A. Estávamos descendo e senti que estávamos caindo. Letra B. O grupo foi resgatado pelos bombeiros. Pelos bombeiros. Letra C. Os bombeiros precisavam não é precisava, é precisaram perfurar a parede para conseguir chegar então foi resgatado. Letra D. Todos os ocupantes foram retirados em segurança. Então, ó, classifique o verbo principal quanto à forma nominal apresentada: gerúndio, infinitivo ou particípio. Letra A. Estávamos descendo e senti que estávamos caindo. Letra B. O grupo foi resgatado pelos bombeiros. Letra C. Os bombeiros precisaram perfurar a parede para conseguir chegar. Letra D. Todos os ocupantes foram retirados em segurança. Então, o que eu vou fazer para ajudar? Ajudar a responder, para tirar a dúvida. Estávamos descendo, né? Estávamos descendo e senti que estávamos caindo. Então, eu vou descendo.
é o verbo no gerúndio, ó, descendo. Aqui, ó, descendo é o verbo que descendo no gerúndio. E aí, ó, estávamos caindo. Caindo tá no gerúndio também, caindo. Caindo também, ó, estávamos caindo, caindo aqui tá no também no gerúndio. No gerúndio. Vocês entenderam? E descendo também tá no gerúndio. Estávamos descendo. Descendo tá o quê? No gerúndio, ó. Estávamos descendo. Classifique o verbo principal quanto à forma nominal apresentada. Pode ser um gerúndio apresentado em gerúndio, infinitivo ou participa. Eu estou respondendo uma aqui para que vocês possam se auxiliarem. Estávamos descendo e senti que estávamos caindo. Estávamos descendo, descendo gerúndio. Estávamos caindo, caindo também é gerúndio. Então eu vou até marcar os outros. Foi resgatado. Ó, foi resgatado. É o que, gente? É o que é? O foi resgatado é a locução verbal. Então, na letra B foi resgatado, na letra C foi o grupo foi resgatado pelos bombeiros, foi resgatado na letra B. Na letra C, os bombeiros precisavam perfurar a parede para conseguir chegar. Conseguir chegar. Aqui. Todos os ocupantes foram retirados em segurança. Foram retirados. Agora, o resto é com vocês. Que é para falar se está no gerúndio, se está no infinitivo ou no participo. Igual eu coloquei aqui na letra A. Para que vocês possam entender melhor a atividade. Isso aqui é a atividade no caderno. Primeira questão, que eu acabei de apagar. Isso aqui é a segunda questão. E atividade no livro. Atividade no livro. Do livro do 7º ano. Páginas. Vamos lá, as páginas igual. Página 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Pronto. Atividade no livro do 7º ano, página 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ok? Então, até o próximo vídeo.